Hoje a gente vai conversar sobre a cirurgia de mama e o uso da prótese de silicone nessa cirurgia. Existem duas cirurgias fundamentalmente que a gente utiliza a prótese de mama, que é a mamoplastia redutora, que a gente pode usar a prótese ou não, e a mastopexia, que pode ser com prótese ou não. Então vamos entender um pouquinho o que são essas duas cirurgias que muita gente fica com dúvida. A mastopexia é a cirurgia que faz a elevação das mamas, não necessariamente reduzindo as mamas, pode reduzir, pode aumentar, né? O princípio é elevar. A mamoplastia redutora tem como objetivo reduzir as mamas, mas essa redução pode ser com prótese, sem prótese. Então, vamos falar um pouquinho disso. Primeiro eu queria explicar para vocês o que a prótese traz para o resultado da cirurgia. A prótese, ela é uma estrutura com um formato fixo. A gente vai escolher mais arredondado, perfil mais anatômico, né? A projeção mais moderada, a projeção mais alta, né? Um formato fixo e uma consistência também fixa com o passar do tempo. O que eu estou querendo dizer com fixo? É que a gente vai fazer a cirurgia hoje e esse formato e essa consistência vão se perpetuar com o passar do tempo. De outra maneira, se a gente fizer a cirurgia sem o uso da prótese de silicone e utilizar os tecidos normais do paciente, os tecidos próprios do paciente, o formato e a consistência dessa mama vão se alterar com o processo de envelhecimento, né? Mesmo em pacientes que tenham talvez um conteúdo um pouquinho mais rígido, espera-se que com o passar do tempo esse conteúdo vá se tornando cada vez mais amolecido e sem formato. Bom, beleza. Mas ainda assim, a gente no momento que vai avaliar a paciente, se a paciente tiver um conteúdo rígido, é possível que a gente consiga, com técnicas de uso do próprio tecido da paciente, conferir um resultado de anatomia, né, de formato e de dureza legal para o resultado cirúrgico imediato. Já aquela paciente que mesmo tendo o conteúdo da mama, é um conteúdo extremamente flácido, mesmo com os pontos, com as amarrações que a gente fizer no ato operatório, depois, no pós-operatório imediato, quando essa paciente começar a se movimentar, a paciente começar a fazer exercício, começar a viver uma vida normal, esse tecido sendo muito flácido, ele não tem consistência, ele não tem sustentação. E o resultado do formato obtido se perde muito rápido. Então, isso é uma consideração que a gente precisa fazer, porque o objetivo que a gente tem é que essa cirurgia seja bastante duradoura para a paciente. Então, a gente vai analisar o uso da prótese ou não, considerando esses fatores, né? A análise individual de cada mama. Bom, e aí, como que a gente consegue fazer, por exemplo, uma mamoplastia redutora e colocar volume de prótese? Isso pode parecer um contrassenso, mas não é. Quando a gente está falando de mamoplastia redutora, a gente está falando de mamas muito grandes. No exemplo, a paciente que a gente operou ontem era uma paciente de uma mama muito grande, uma paciente jovem de 22 anos. E aí a gente retirou de cada mama dela 500 gramas de mama, né, meio quilo de cada mama. E a gente repôs uma prótese pequena, reconstruiu a mama dela com uma prótese de 250 ml. Porque a gente reduziu essa mama, então, em 250 ml cada, e reconstruiu essa mama com um formato mais arredondado. Vejam, era uma paciente jovem e a gente usou um perfil moderado. Não necessariamente a prótese vai trazer muita projeção, muito ângulo. Isso é um estigma que a gente precisa desfazer. Não necessariamente isso é uma realidade. Pode ser, dependendo da escolha do cirurgião, né? Então, a gente usou uma prótese de perfil moderado e reconstruiu essa mama da paciente por sobre essa prótese. Nesse contexto, a prótese ela vai servir como um recheio dessa mama. Quando a gente colocar a mão, a gente vai perceber essa firmeza, essa dureza da prótese, né? Mas por cima dos tecidos. Tem um resultado bastante natural do aspecto, né, externo dessa mama. E traz também essa longevidade da cirurgia.
Essa paciente com 22 anos, a gente tem uma expectativa de ela só voltar a fazer algum procedimento cirúrgico na mama depois de ter filhos, depois de, né, de viver a maternidade, quer dizer, daqui a muito tempo. E para isso a gente precisa entregar um resultado mais perene para ela. Acho que é isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários do vídeo. Beijo e até a próxima.